Olá, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde, um videocast do Hospital Santa Catarina Paulista, criado para abordar temas ligados à saúde e bem-estar. Eu sou Estela Maris Maciel, jornalista, apresentadora, e vou conduzir essa edição especial do Mais Saúde, dedicada ao Novembro Azul, onde vamos falar sobre câncer de próstata. Mas antes, quero apresentar aqui os nossos convidados, Dr. Giovanni Scalamarchini e Eduardo Yukio Tanaka, urologistas e cirurgiões aqui do Hospital Santa Catarina Paulista. Então sejam muito bem-vindos. Nesse videocast, a gente vai esclarecer as dúvidas recorrentes dos pacientes sobre as determinadas doenças e trazer as últimas novidades sobre tratamentos disponíveis, baseados sempre nas melhores evidências científicas. Porque no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. É o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos. Dados do INCA, Ministério da Saúde, projetam 704 mil novos casos de câncer no Brasil para cada ano do triênio entre 2023 a 2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. De acordo com estatísticas americanas, 1 em cada 8 homens desenvolverá câncer de próstata no decorrer da vida. No entanto, somente um homem em cada 41 morrerá da doença, o que nos chama então a atenção para a importância do diagnóstico e tratamento precoce, pois o câncer de próstata tem cura, né, doutores? Então vamos falar sobre isso hoje. A gente começa aqui abordando, então, antes de entrar especificamente no câncer, qual a função, então, da próstata no organismo? A gente começa aqui com o Dr. Giovanni. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês e falar desse tema tão importante. Falando um pouquinho da próstata, a próstata é uma glândula, né, que fica logo abaixo da bexiga, e a principal função dela é a produção de uma parte do líquido seminal, que é o líquido que acontece na ejaculação masculina. Então a próstata produz uma série de proteínas, de substâncias que ajudam o sêmen a ser ejaculado e permitem que os espermatozoides cheguem até onde eles têm que chegar, no útero da mulher. Então, doutor Eduardo, essa função já está esclarecida aqui para a gente. Para quem nos ouve, por que o câncer acontece, então, na próstata? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de receber esse convite para participar desse debate, né? O câncer acontece, né, geralmente por conta de alterações, né, do DNA das células da próstata, certo? E essas alterações acontecem principalmente por conta da idade, né, fatores genéticos, né? Especificamente a próstata é um órgão que é sensível, né, a alterações e oscilações hormonais, então os níveis hormonais também acabam influenciando o fator, né, para o desenvolvimento do câncer de próstata também. Então, o doutor Eduardo comentou, né, doutora Giovanni, fatores de risco, perfil da população mais afetada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, doutor Giovanni. Sobre os fatores de risco? Exato, fatores de risco, perfil, então, da população, tem mais um perfil que é afetado? Como que é essa epidemiologia? A incidência maior do câncer de próstata acontece após os 60 a 65 anos. Então, o principal fator de risco é a idade, né? Então, você pegar homens entre 60 e 70 anos, é uma incidência, acima de 80 anos é 3 vezes maior a incidência. Então, a idade é um dos principais fatores de risco. O antecedente familiar é algo que a gente leva muito em consideração, isso muda até a idade de rastreamento. Então, pessoas que não têm um antecedente familiar têm um risco que já é alto na população, mas se você tem um parente de primeiro grau, esse risco sobe em até 2 vezes. Se você tem 2 parentes de primeiro grau, esse risco sobe 4 a 5 vezes, né? Então, você acaba antecipando as recomendações de rastreamento. Existem algumas associações com obesidade, principalmente com aumento da prevalência de tumores mais agressivos, mas não necessariamente da incidência. E a etnia também tem um papel importante. Então, a gente tem historicamente que indivíduos da população, homens que são pretos, têm uma incidência maior, não só a incidência, como um risco de doença mais grave. Então, a mortalidade nesses homens chega a ser até 2 vezes maior do que em homens não pretos. Tá? E tem um motivo, doutor, para isso? São questões genéticas e também existe uma hipótese até de questão social de acesso, né? Então,
O tumor ele vem mais cedo, isso é um componente basicamente genético e também tem um pouco a ver com a questão que o Tanaka falou da parte de susceptibilidade dos hormônios, né, da testosterona, mas não necessariamente isso deveria conferir um risco maior de óbito. Então, a gente sabe por uma questão social mesmo, né, da nossa história, tanto do Brasil quanto do mundo, às vezes esses homens historicamente tiveram menos acesso a serviços de saúde. Então, isso também aumenta a chance de pegar a doença no estágio mais avançado e diminuir a chance de cura. Então, já pegando esse gancho, doutor Giovanni, justamente por ser assintomático no início, como são os sintomas, né? De repente pode passar algo desapercebido aí, que ele não procura esse acesso, ou acha que está tudo bem, doutor Eduardo? Bom, sobre os sintomas, né, como o doutor Giovanni comentou, né, a próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor do homem, né, ou seja, na nutrição do espermatozoide, né? Entretanto, ela tem uma característica que ela envolve parte da uretra, né? Então, os sintomas são muito relacionados com esse fato de envolver justamente a uretra, então, com sintomas de mau esvaziamento da bexiga, né? Então, pode aparecer sintomas de jato mais fraco, né? Aumenta a frequência da micção, né? Levantar mais à noite para urinar, né? E mais raramente, às vezes, até sangue na urina, tá? Mas, em geral, o câncer de próstata é uma doença que a gente costuma fazer diagnóstico com poucos sintomas. O paciente quase não apresenta sintoma, é uma doença bem silenciosa mesmo, né? Tá, então, para quem nos ouve, não estou sentindo nada, mas eu já devo procurar alguma coisa de forma preventiva? Existe um diagnóstico que eu já posso atacar isso precocemente? Da importância do rastreamento, né? O rastreamento, ele não previne, né? E o rastreamento por si só não faz diagnóstico, né? Mas permite que a gente detecte um câncer em uma fase bem mais inicial, que isso facilita o tratamento, né? Sem dúvida, né? O desfecho de um paciente que faz o diagnóstico numa fase mais tardia da doença costuma não ser tão bom, né? Então, a importância do rastreamento é justamente essa, de permitir uma detecção numa fase mais precoce, né? Mais precoce. Doutor Giovanni, já falou então essa questão da idade, até o senhor está comentando também. Então, qual idade seria o ideal de começar a buscar? Teve uma diferença dos anos atrás para agora? Como que está essa questão da idade para começar? A recomendação mundial, americana e europeia, que é a que o Brasil segue, é iniciar todos os homens com 50 anos. E aí o rastreamento se faz através da coleta do PSA, que é um exame de sangue, é o antígeno prostático específico, ele é específico da próstata, não do câncer de próstata, então ele pode aumentar em outras situações, mas é um exame que a gente rastreia todo ano para ver como ele está evoluindo naquele homem, e compara com o tamanho da próstata do homem, né? Então, próstatas pequenas, a gente espera PSAs pequenos no sangue. E, além disso, o toque retal. Existem tumores de próstata que não aumentam necessariamente o PSA no sangue. Então, acima dos 50 anos está indicado fazer essas duas coisas. E como o Tanaka falou, primeiro, quem tem sintoma prostático, sintoma urinário, ainda é mais provável que seja uma doença benigna, né? A hiperplasia benigna é muito mais prevalente do que o câncer. Então, não se deve ficar esperando ter sintoma, e quando tem sintoma, não necessariamente tem um tumor, né? Tem que trazer o homem para a gente, mas a ideia é que ele chegue no urologista antes de ter sintoma. Agora, se o paciente tem aqueles fatores de risco que a gente comentou, se ele tem antecedente familiar de primeiro grau com câncer de próstata, ou se ele é um indivíduo da etnia preta, ele tem que começar com 45. 45 anos é a idade ideal para começar a fazer o toque e o PSA. Então, doutor Eduardo, pegando aqui esse gancho, já foi no médico, começou a fazer esse rastreamento, detectou algo precoce, já que é o mais comum, não está em estágio avançado. Quais tratamentos iniciais, então, seriam? Já começando desde o precoce, começou a detectar ali em fase inicial, o que é comum fazer de tratamento, já depois partindo para estágios mais avançados? O câncer de próstata, né, felizmente a gente tem um arsenal de tratamento muito grande, né? Então, vai desde assim, às vezes não fazer nada, só acompanhar a evolução, principalmente naquelas fases bem iniciais, né? Doenças já que no estadiamento, a gente percebe que existe um risco de progressão da doença, a gente oferece algum tratamento localizado, geralmente é uma cirurgia ou uma radioterapia, a depender das condições clínicas do paciente, né? E quando a doença já está um pouco mais avançada, já se espalhou, é possível fazer uma radioterapia, tem tratamentos hoje
em doenças oncológicas, né? Fala muito assim de um tratamento mais personalizado, né? Então, especificamente o câncer de próstata é uma doença que é sensível a hormônios, né? Então, a gente acaba fazendo um tratamento que visa privar, né, a produção de testosterona também, né? Que a gente chama de hormonoterapia, né? E também hoje tem muito, que tá mais recente, são as doenças, doenças não, tratamento assim, mais focal, assim, né, não só com radiointervenção, mas com medicina nuclear, né, tá, mas já é uma coisa bem recente. Mais específico. Bem mais específico, Tá. E, doutor Giovanni, comenta um pouquinho, então, sobre a chamada vigilância ativa. Está muito comentado, né, doutor? O que é isso, para quem nos ouve? Então, assim, que nem o Tanaka comentou, né? A gente, para tumor de próstata, ele tem um espectro muito grande, né? Diferente de outros cânceres, em que você tem que fazer o diagnóstico e tratar em 2, 3 meses, senão o tumor evolui. A maioria dos tumores de próstata, ele é de crescimento lento. Tanto que só tumores de crescimento lento que permitem rastreamento, como a gente faz para o câncer de próstata, né? Porque você tem 1 ano de intervalo entre um exame e outro, né? Então, o tumor necessariamente tem que ter um crescimento lento para permitir esse tipo de rastreamento. Então, existe uma classificação dada por um médico e quando o tumor ele é de baixo risco, que a gente fala baixo risco de progressão, acho que é importante a gente falar só o nome, que chama Gleason, é o estágio que a gente usa da patologia. Então, quando ele tem um Gleason baixo, que é um tumor de baixo risco de progressão, respeitando alguns critérios técnicos, que acho que não vale comentar, a gente deve oferecer para o paciente a vigilância ativa, que antigamente tinha outro nome e não é à toa que mudou, vigilância ativa, porque realmente é um acompanhamento ativo, não é passivo. Então, esse tumor ele é tão baixo risco que ele pode, muito provavelmente, não vir a disseminar e a dar problema clínico para o homem. Então, respeitando esses critérios, a gente sugere para o paciente, olha, você pode tratar o seu tumor com altíssima chance de cura. Esses tumores geralmente têm mais de 95% de chance de cura, o que quer dizer para a gente que provavelmente tem muitos homens que a gente está tratando que nem precisariam ser tratados, porque a cura realmente está muito alta para um câncer. Então, para evitar talvez as complicações possíveis, que a gente vai comentar mais para frente, de uma radioterapia ou de uma cirurgia, a gente institui esse protocolo para esse homem, que basicamente significa acompanhar as características desses tumores ao longo do tempo. Então, a gente faz toque, PSA e ressonância com ou sem biópsia todos os anos, para ver se esse tumor tem algum tipo de progressão ou não. E se no ano que vem eu rastreei e o tumor está com a mesma cara, não teve uma mudança no estadio da doença, a gente pode continuar mantendo o homem na vigilância ativa para tentar evitar sequelas que podem acontecer com algum tipo de tratamento. Estatísticas americanas mostram que 50% dos homens que são colocados em vigilância ativa acabam saindo da vigilância ativa em até 5 anos. Eu estou com 2 casos do consultório esse mês que aconteceu isso. Um eu estou acompanhando há 7 anos, e aí na biópsia desse ano o tumor dele mudou de característica, e aí ele sai desses critérios, e a gente sugere fortemente o tratamento. E outro, o paciente não quer mais acompanhar. Não mudou muito os critérios, mas o PSA subiu um pouco, o paciente ficou preocupado, e ele quer parar de acompanhar. Acompanhar um tumor nunca é fácil. Qualquer sintoma que a gente tem no corpo, a gente acha que pode ser dele, e cabe a nós deixar bem claro que o tumor é tão inicial que realmente é impossível ele estar dando um sintoma para aquele paciente, né? O sintoma é só em doenças mais avançadas, como o Tanaka falou. Então, basicamente é para essa população, cânceres de próstata, que tem baixíssima chance de progressão, tá? Respeitando esses critérios técnicos. Que bom, né, doutor? Mas a vigilância ativa, então, é porque o paciente vai ter que ficar de uma forma mais recorrente, fazendo exames, indo ao médico. Aumenta a pressão psicológica também, né, doutor? No fundo, a periodicidade não muda. Uma vez por ano ele já teria que acompanhar com a gente, tendo ou não câncer. Essa né? já é a vigilância ativa, A vigilância ativa, a diferença é que, além do toque e o PSA, você vai fazer uma ressonância e, dependendo da evolução do tumor, a cada 1, 2 anos você vai ter que ficar repetindo a biópsia de próstata. Tá, é o protocolo. Que é um exame chato, né? É uma biópsia feita via perineal ou transretal, mas que tem possibilidade das suas complicações por si só. Demanda uma atividade do paciente. Não é só fazer PSA e toque como no rastreamento tradicional.
Eu acho que tem um ponto do câncer de próstata, que o câncer de próstata também, né, principalmente esses casos bem iniciais, né, a gente não sabe exatamente quais são os pacientes que vão evoluir ainda para metástase, né? Isso tem testes genéticos, então auxiliam são ferramentas importantes para auxiliar nessa decisão, mas também a gente evita um pouco, como a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre os tratamentos, né? Evitar o overtreatment que a gente fala, né? Então, quer dizer, fazer um tratamento um pouco desnecessário, né? Porque casos muito iniciais pode ser que sejam uma doença assim que pode acompanhar anos o paciente, né? E não necessariamente o paciente vai ter um desfecho por conta da própria doença do câncer, né? Então, acho que é mais para evitar esse tratamento um pouco desnecessário, né? Sim. Porque é uma doença um pouco... O tratamento ele é um pouco agressivo também, né? Acho que vale um comentário, até voltando para o rastreamento, né? Antigamente, a gente parava o rastreamento com 80 anos. Hoje, os guidelines sugerem que a gente vá muito pela expectativa de vida. Então, se o paciente tem menos de 10, 15 anos de expectativa de vida, a indicação é nem de fazer o rastreamento mais, porque é o tempo que um tumor de próstata demora na média para progredir. Então, se eu faço um diagnóstico num homem de 75, 80 anos e ele tem várias doenças cardiológicas e a expectativa dele não é alta, eu não acho que ele vai viver mais do que 15, 20 anos, e a gente às vezes até pede auxílio do cardiologista do paciente para trazer esse número para a gente, não tem sentido a gente propor um tratamento que pode ter algumas morbidades para um homem que não vai se beneficiar do ponto de vista oncológico. Pode até atrapalhar na qualidade de vida dele, né? Exatamente. Então, entendi. Então, vamos supor que evoluiu. Que caso seria necessário fazer uma cirurgia? Qual é a cirurgia indicada? Bom, a decisão da cirurgia, né, é sempre uma decisão compartilhada, né? Então, o paciente, como o Dr. Giovanni falou, né, o paciente tem que desejar fazer um tratamento um pouco mais invasivo, né? Porque cirurgia envolve anestesia, os riscos anestésicos e os próprios riscos cirúrgicos, tá? Então, a cirurgia, ela é uma cirurgia que tem risco de sangramento, né? Hoje, até por conta da evolução das técnicas cirúrgicas, é um pós-operatório bem mais tranquilo do que foi antigamente, né? Se for ver a história da cirurgia do câncer de próstata, é uma cirurgia relativamente recente. A gente começou a operar mais na década de 80, né, as primeiras descrições. E era um pós-operatório bem complicado. O paciente ficava um mês internado, a qualidade da sonda que a gente utiliza no pós-operatório não era tão boa como é hoje, né? Hoje o paciente faz uma cirurgia para câncer de próstata, tem alta às vezes no primeiro pós-operatório. Tem paciente que fica nem 24 horas no hospital, né? Então, primeiro tem que partir da decisão do paciente. E segundo, né, tem que ver as condições clínicas do paciente. Que, como o Dr. Giovanni falou, né, pacientes que às vezes têm muitas comorbidades, tem doenças, problemas do coração, problemas respiratórios, às vezes já não é um candidato muito bom para cirurgia, né? A gente tinha até quando era residente, a gente tinha mais ou menos como corte 75 anos. Hoje acabou até mudando um pouquinho, né? Hoje a gente acaba até personalizando um pouquinho mais esses critérios, né? Então, se às vezes já aconteceu de operar pacientes de 78 anos, mas pacientes que era atleta, né? Corria maratona. E às vezes tem pacientes de 65 anos, né? Que já é bem mais debilitado, né? Já teve múltiplos infartos, né? Fumou a vida toda, então... Daí esses pacientes já não são tão candidatos para uma cirurgia. Mas, doutor, então, em que casos que seria? Quando já está um tumor, um tamanho tal, estágio tal, como seria já o indicado para fazer? Acabei não falando muito, mas o importante é fazer um estadiamento do paciente, né? Então, o principal critério é uma doença localizada, né? Então, risco, geralmente a gente indica a partir de risco intermediário ou uma doença bem inicial que o paciente deseja fazer a cirurgia, não quer mais fazer a vigilância, né? E esse estadiamento, então, que a gente costuma fazer com o exame, uma ressonância, o exame do PSA, tá? Eu costumo fazer um estudo da parte óssea, uma cintilografia, e alguns pacientes que têm uma doença um pouco mais agressiva, tem um score de Gleason um pouco mais alto, um PSA muito elevado, às vezes fazer um PET também, né? E se a gente observar que realmente a doença está só restrita à próstata, não se espalhou para linfonodos, para ossos, daí a gente indica a cirurgia. Tá. Só para quem nos ouve, doutor, o PET é o PET scan, que é um exame mais elaborado de imagem, né? Exatamente.
Tá, sério. Detecta também mais profundamente, mas com mais precisão, né? Isso, hoje tem um PET com PSMA, né, que é um radiofármaco que ele tem uma captação maior para células prostáticas, então permite detecção quando o PSA ainda não é tão elevado, né, a gente consegue detectar se já está no linfonodos ou nos ossos, né, que o cintilografia, que era um exame que a gente utilizava até então, né, precisava de um nível de PSA bem alto, né, geralmente acima de 20, tá? O PET já com níveis menores de PSA já consegue detectar. Detectar. Já ainda na linha da cirurgia, mas de uma forma mais moderna agora. Queria que o senhor comentasse, doutora Giovanni, um pouquinho da cirurgia robótica, que ela está entrando em tudo, né? Como que ela está especificamente nessa área? Como o Dr. Tanaka comentou, para tumores locais ou localmente avançados, que estão querendo sair da próstata, mas que não mandaram células para outros locais, nós devemos sempre oferecer para o paciente duas opções, ou cirurgia ou radioterapia, sabendo que a cirurgia tem uma chance de cura mais alta que a radioterapia, e tem os prós e os contras das duas modalidades. A cirurgia, como foi comentado, ela era uma cirurgia muito agressiva. A próstata é um órgão muito vascularizado, a cirurgia tradicional aberta, ela sangra bastante, o paciente fica mais dias na instituição, internado, até para se recuperar do que ele perdeu de sangue, às vezes, não precisa de uma transfusão, mas mesmo os índices de transfusões eram mais altos. Depois da aberta veio a cirurgia por vídeo, a mesma cirurgia que a gente usa para tirar a vesícula, para tirar apêndice hoje. A cirurgia por vídeo já foi um grande ganho na próstata, porque você dissecava a próstata, soltava a próstata de uma forma mais precisa. E por ter pneumoperitone, que é o gás na barriga que a gente usa, isso faz pressão lá dentro e sangra menos. A robótica veio para concretizar a importância da cirurgia por vídeo na parte de próstata. E a cirurgia robótica mais feita no mundo é a cirurgia de próstata. A nossa pelve, tanto a masculina quanto a feminina, mas a masculina, nesse caso da próstata, ela é muito estreita. Então, é um lugar difícil de chegar por cirurgia aberta. E mesmo na cirurgia por vídeo, por uma questão técnica de como são a manipulação das pinças lá dentro, não é fácil o movimento dentro da pelve, existe uma grande restrição. Como os bracinhos do robô que a gente está controlando num console fora do paciente, né, eles são articulados, o movimento que a gente faz com a nossa mão aqui fora, ele é replicado 100% dentro da pelve do paciente. Então, quando saiu a cirurgia, você falava, são 7 graus de movimento da mão. Isso permitiu muita precisão na cirurgia. Então, é uma cirurgia que sangra menos, com uma visão magnificada, você está vendo uma imagem com muita ampliação, a visão do robô é 3D, então você tem uma câmera para cada olho, então você tem noção de profundidade extrema, e a cirurgia é muito precisa. Então a gente consegue soltar os nervos que estão passando perto da próstata, que são os nervos que cuidam da parte da potência sexual e da continência urinária, que é o que a gente quer preservar na cirurgia. Então a gente quer curar do câncer preservando os nervos para preservar a parte de continência urinária e a parte sexual. E a gente tira a próstata e depois tem que reconstruir, né? Como o Tanaka comentou, a próstata ela envolve a uretra, o canal da urina, abaixo da bexiga. Então, na hora que a gente tira a próstata, a gente fica com a bexiga aberta e uma pontinha do canal da urina. A gente tem que fazer essa reconstrução. Na técnica aberta, eram pontos separados, vazava muito. Na técnica robótica, é uma visão sob visão, é uma anastomose sob visão, pontos contínuos, não vaza nada. A gente tem até a possibilidade de deixar o paciente depois para casa, ele fica menos tempo com a sonda, né? Que tem que ficar com a sonda moldando essa junção. Na cirurgia aberta ficava 14, às vezes 20 dias com a sonda. Na técnica robótica, 7, 10 dias. Difícil passar disso, porque a junção foi mais bem feita. Então, a cirurgia robótica mudou totalmente o tratamento cirúrgico. A nossa conversa com o paciente é outra hoje no consultório. A gente tem até mais liberdade, a gente tem que segurar até para não indicar realmente nesses pacientes com tumores iniciais. A gente tem tanta confiança na técnica, eu faço bastante, o Tanaka faz muito também, cirurgia de câncer de próstata robótica, e mudou totalmente o panorama. A chance de cura nos trabalhos é a mesma da cirurgia aberta, mas a recuperação da potência sexual e da continência urinária ela é maior e ela é mais precoce, pelos últimos estudos que a gente tem. Então,
realmente a gente indica nesses pacientes com tumores localizados, que o tumor não saiu da próstata, é o tratamento considerado padrão ouro, hoje que a gente fala, é o padrão mesmo no mundo inteiro. Ganha muita qualidade de vida, né? Menos riscos de infecção, enfim, né? Recuperação mais rápida. Ele só não consegue ser feito em centros que não tem robô, né? Então, até recentemente foi aprovada a cirurgia robótica para câncer de próstata, foi um grande ganho esse ano, faz menos de um mês que foi aprovada no Sistema Único de Saúde. Existe uma grande dúvida como isso vai ser implementado, porque o custo da cirurgia robótica não é pequeno e nem todo cirurgião urológico tem esse treinamento na residência, né? A gente treinou fora da residência para poder fazer isso, o que nunca é fácil, né? Mas a chance da cirurgia robótica ser muito expandida no país a partir de agora é bem alta. Assim. Então, estamos muito felizes com essa notícia. É uma tendência, né, doutor? Vocês comentaram um pouquinho da radioterapia, fala um pouquinho da químio. Quais pacientes e quando eles precisariam fazer químio, doutor Eduardo? Quimioterapia está indicado nos pacientes que já têm doença que já se espalhou, né? Que são os casos de metástase mesmo. Da metástase mesmo, né? Mas hoje existem vários outros tratamentos que complementam a quimioterapia, como a gente já comentou. É difícil fazer quimioterapia exclusiva, né? Geralmente faz associado com hormônio, quer dizer, com uma privação de hormônio também, né? Tá? Mas é já mais para questões mais avançadas. Casos bem avançados mais com avançados, metástase, então, para quem nos ouve, quando as células se espalharam para outros órgãos, correto? Exato. Tá. O Tanaka comentou, a gente faz a cintilografia óssea. Infelizmente, a gente pega ainda casos, né, ou PET-CT, em que no diagnóstico a gente já descobre que o tumor está espalhado. Aí não tem muito sentido só tirar a próstata, tem que fazer um tratamento do corpo inteiro, sistêmico. E a quimioterapia na próstata não é a primeira linha, né? Como foi comentado, primeiro se faz um bloqueio hormonal e tem alguns outros remédios que são intensificadores desse bloqueio, que deixam o paciente mais tempo livre do tumor. E em casos não respondedores ou casos muito graves é que se associa a quimioterapia. E às vezes a gente ouve os pacientes falando, meu parente não precisou operar a próstata. Na nossa cabeça já vem assim, ou ele está numa vigilância ativa, que era muito inicial, ou infelizmente ele está achando que isso é bom, mas ele já foi pego numa fase mais avançada da doença, em que ele não teve a oportunidade de descobrir o tumor numa fase precoce para ser curado dele. Então, uma vez que a gente colocou o paciente em hormonioterapia ou quimioterapia, necessariamente isso já não é mais um tratamento com alta chance de cura. Geralmente é um tratamento para controlar a doença. Né? E graças a Deus hoje se controla por muitos, muitos anos. Tem paciente que está 10, 15 anos, 20 anos em hormonioterapia e quimioterapia. E bem, eu gostaria que os senhores voltassem um pouquinho na questão dos antecedentes familiares, fatores de risco. É necessário, é importante que o paciente faça a análise genômica, que é justamente um teste, né? Eu gostaria de que vocês comentassem sobre isso. Qual a importância de fazer essa análise? Meu familiar teve, então qual o risco de eu ter também? A principal indicação assim, de rastreamento genético na família, né, é quando você está buscando, você tem uma suspeita de uma doença germinativa, quer dizer, o paciente herdou, né, genes que podem desenvolver câncer. No câncer de próstata, geralmente relaciona com o BRCA e o ATM, principalmente, né, são genes reparadores, né, do DNA. E quais seriam esses fatores? Então, quando tem histórico na família em paciente de primeiro grau, né, então pai, irmãos, né, e pelo menos 1 ou 2 casos, né, tanto câncer de próstata como câncer de mama, né, câncer de mama também está vinculado com esses genes, com a alteração desses genes. Então, um paciente que tem câncer um pouco mais cedo, né, abaixo de 50, parente de primeiro grau, ou doença também muito agressiva, então um score de Gleason mais alto, né, ou que o paciente que a gente chama de câncer de próstata de novo, quando já abriu o quadro já com metástase, né, então um paciente muito novo que já tem esses quadros já metastáticos também seriam indicações de fazer um rastreamento genético, né. Tá. É um exame acessível? Assim, existem basicamente 2 tipos de exames genéticos, né? A gente pode fazer uma pesquisa no exame de sangue, né? Que é mais... Faz a pesquisa do gene, mas vê mais a probabilidade de você desenvolver o câncer, né? E tem a pesquisa genética diretamente nas células tumorais, geralmente através de biópsia, seja biópsia da próstata ou da peça da cirurgia, né? Daí isso consegue dar uma predição um pouquinho maior de agressividade da doença, né? Mas economicamente são acessíveis à população? O exame de sangue é relativamente barato. Eu acho que
quando eu já pedi para alguns pacientes, em alguns laboratórios, 500, R$ 1.000, assim, né? Mas são exames mais simples, ele vê mais, assim, a probabilidade de algumas doenças genéticas, né? Mas existem testes genéticos específicos para câncer de próstata que já são mais caros, que eles não fazem nem no Brasil. Geralmente eles mandam análise lá para os Estados Unidos, né? Mas por exemplo, SUS, essa parte mais pública não oferece. Só em instituições de pesquisa, né? De que pesquisa. Aí tem algum... Então, como o Tanaka falou, quando o tumor foge da média, né? Então, quando acontece muito cedo ou muito grave de cara, ou tem, realmente, a família inteira tem tumor muito cedo, aí existe essa recomendação e mesmo assim não tem muita conduta em cima disso, né? Eu pesquisei, eu tive tumor de próstata com 40 anos, um pouquinho precoce, perto da média que aparece, que é com 60. Eu rastrei minha família e descobri que a pessoa tem. Né? Na mama tem gente fazendo mastectomia, né? Profilática. Na próstata não existe essa recomendação, né? E apesar de não ser um exame extremamente caro, ele não existe nenhuma recomendação de fazer rastreamento populacional. Talvez, como o Tanaka comentou, para aqueles pacientes, futuramente aqueles pacientes que a gente vai instituir em vigilância ativa, que tem tumores que são um pouco agressivos pelo score de Gleason, existem algumas subclassificações que esses scores não agregam. Talvez um teste genético específico dessa biópsia vai ajudar a gente a diferenciar. Não, você é uma pessoa que eu vou colocar em vigilância ativa e provavelmente vai ficar em vigilância ativa, o tumor não vai progredir. Você é uma pessoa que, pelo subtipo celular, tem uma chance alta de progressão, então a gente tem que pensar 2 vezes. Nos Estados Unidos está começando a acontecer isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa disponibilidade ainda. Mesmo assim dá para acompanhar, nada que não possa tratar, né? Vamos entrar um pouquinho na parte de estilo de vida que a gente sabe que influencia cada vez mais, né, na nossa saúde. Então, questão de dieta, gostaria que os senhores comentassem. Dieta, atividade física, como isso influencia na prevenção, no ter um possível desenvolvimento aí de um câncer de próstata? É um assunto complicado, né? Porque, assim, muito complicado, porque assim, a gente é muito procurado buscando orientações sobre como a dieta pode funcionar no câncer, lembrando que a dieta por si só ela não previne, né? Então, assim, a gente tem dados que alimentos menos inflamatórios, então, por exemplo, verduras, legumes, peixe, né? Então, relacionado com, não só com câncer de próstata, mas com outros tipos de tumores, né? Então, na prevenção, né, de outros tipos de tumores, e que uma dieta mais rica em gordura saturada, alimentos ultraprocessados, né, com muito açúcar, então relacionado com maior desenvolvimento não só de câncer, mas até mais doenças cardiológicas, outros tipos de doença, né? Mas isso também é muito controverso, assim, orienta o pessoal, isso daí não vai prevenir, mas a gente sabe que tem dados que estão relacionados com menor índice de doenças, né? E atividade física também, né? O Johnny comentou, né? No paciente com 60 pode ter um perfil e com 70, beirando os 80, pode ter outro, dependendo da condição física até, né? Até complementando o que o Tanaka falou, antigamente se achava que licopeno, vitamina E era preventivo, né? Os últimos estudos, que nem são mais tão recentes, mostraram que não. A ideia é ter uma vida saudável, né? Existem alguns estudos que falam que o paciente obeso, não necessariamente ele tem um risco maior, mas ele tem um risco maior de ter doença avançada e com pior prognóstico. Então, se tiver um câncer, tem quase 10% a mais de chance de ser um câncer mais avançado. Por tudo isso que foi comentado, assim, existe uma crescente de obesidade nos Estados Unidos e no mundo, inclusive no Brasil. Mais de 50% da população brasileira ou está em sobrepeso ou está em obesidade já. E por uma questão hormonal, de insulina inflamatória, isso pode favorecer doenças inflamatórias e alterações na replicação das células. E a próstata não deixa de ser uma verdade para a próstata também. Então, vida saudável, exercício físico, alimentação regrada e evitar obesidade, acho que cabe na prevenção de praticamente qualquer tipo de câncer, né? Colabora para isso, né? E acho que também é um papel importante nosso explicar que o rastreamento do câncer de próstata, o Traca já falou isso, mas tem que deixar bem claro para o paciente, é diferente, é uma prevenção que a gente chama de secundária, né? Prevenção primária, o que é? Não fume para não ter câncer de pulmão. Você sabe, se você parar de fumar, você vai ter menor risco de ter o câncer. Você ir no urologista todo ano, depois dos 45 anos, fazer uma coleta de exame de sangue
e fazer um toque, que é um exame físico, não tem como te impedir de ter uma doença. Então, a ideia é fazer o diagnóstico precoce para ter uma maior chance de cura com menos sequelas, né? E acho que cabe um comentário final, até abrir a palavra para o Tanaka aqui, do quanto a cirurgia hoje ela deixa menos sequelas do que ela deixava antes, né? Que é o principal receio do paciente e nosso também, na hora dessa discussão de como a gente vai tratar o câncer, né? O que você pode falar, Tanaka, da parte sexual e da parte miccional, né, desses pacientes? Então, só complementando essa parte que você falou da cirurgia, né? Então, a cirurgia robótica, assim, quando o paciente me procura por conta da cirurgia, eu sempre ressalto 3 pontos, né? Uma dessa da visão amplificada, né? Magnificada em 10 vezes, né? É uma visão 3D, né? Isso permite uma precisão na dissecção das estruturas, identificação de estruturas vasculares, principalmente menor sangramento, né? O robô também ele tira os tremores, né, essenciais da mão. Então ele permite uma precisão também, uma delicadeza melhor na dissecção das estruturas, né? E o terceiro seria uma rotação, né, de 360. A mão roda um pouco mais de 180, né? E o robô roda mais de 360. Então, isso é uma liberdade de movimento muito maior também para exercer a cirurgia. Isso é um pouco controverso, né? Vários estudos mostram que você pegar os resultados de uma cirurgia robótica e comparar com um cirurgião de alto volume, com cirurgia aberta ou laparoscópio, os resultados são muito parecidos, né? Mas às vezes é muito difícil você comprovar através de estudos os resultados que você vê na prática, né? A gente que faz a cirurgia, a gente vê que é uma cirurgia diferente, o paciente sai muito melhor, né? Então, comparar com uma cirurgia aberta, né? Uma cirurgia mesmo a laparoscópio, eu ainda faço bastante cirurgia laparoscópica ainda. E a robótica, o resultado é muito menos tempo de Trendelenburg, que o paciente fica numa posição, né, um pouquinho desconfortável, né? Tem que ficar com a perna um pouco elevada, né? Então, na robótica, como tem a cirurgia um pouco mais rápida, né? Então, o paciente acorda melhor, né? E só para complementar essa parte das atividades físicas e tudo mais, né? Eu acho que a atividade física é importante, porque assim, o que eu falo para o paciente, ó, o seu corpo é a sua casa, né? Então, se você não cuidar bem da sua casa, né? Se um dia você precisar de uma cirurgia, né? Você vai sofrer um pouquinho mais no pós-operatório. Então, não só por questão de prevenção, né? De doenças, mas até para te preparar para um tratamento, né? Então, você tem que fazer atividade física. A gente que tem uma vida corrida, você conhece o Giovanni, acompanha ele nas redes sociais, sei que ele está sempre fazendo atividade física. Eu acho isso importante também, né? Então, é um exemplo, né, doutor? É. Para finalizar, para encerrar, só reforçando aquela questão das idades. Então, para quem nos ouve, um resumo. Que idade o homem tem que realmente começar a fazer? Qual exame? O que ele tem que procurar para encerrar? E uma mensagem final que vocês tenham a deixar. Já aquela questão também do exame, como é que está a questão do preconceito? Se hoje tem menos, se hoje ele procura mais, questão do preconceito, porque antes ele associava muito ao exame de toque. Mas não é o primeiro exame que a gente tem de recurso com a idade, pode ser um exame de sangue. Então, só para fechar, reforçar isso daí. Acho que essa parte é super importante, né? A população feminina é muito mais engajada no autocuidado, até por conta do início da menstruação, tudo acaba sendo colocada no meio de saúde mais precocemente. As gerações mais novas têm se mobilizado mais e têm vindo no urologista mais cedo para pegar aconselhamento, fazer exames gerais. Às vezes um rapaz de 20, 30 anos, ele não quer passar num cardiologista para fazer a parte de saúde geral, porque ele não consegue enxergar que ele tem um problema cardíaco, né? Então, a gente tem visto os homens virem mais cedo para a gente, né? As gerações mais velhas, dos nossos pais, ainda tinha muito preconceito, né? E de ir no urologista, achava que depois os amigos iam ficar brincando por conta do toque. Então, a gente está numa fase de transição. E o homem procurar a gente com 30 anos, a gente não vai fazer toque, né? E às vezes nem PSA, né? Espera ficar um pouquinho mais velho. Vai fazer a saúde geral. Mas hoje a recomendação mundial, americana e europeia, que é o que o Brasil segue, a Sociedade Brasileira de Urologia segue. E é importante falar que isso não é do Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde não tem uma recomendação específica, mas a SBU preconiza que todo homem com 50 anos deva ir no urologista fazer uma coleta do PSA, conversar sobre saúde geral, né? E, a princípio, fazer o toque retal, porque tem tumores que não aumentam o PSA.
De uns anos para cá, a SBU sugere que essa campanha do Novembro Azul seja de saúde geral do homem, não só de prevenção do câncer de próstata. Isso é super importante, até porque a doença benigna de próstata é mais prevalente, tem outros aspectos da saúde masculina que a gente tem que abordar. Disfunção sexual é muito comum nessa idade, começa nessa fase. Então a gente faz essa abordagem geral. Em pacientes que têm antecedente familiar, irmão, pai de primeiro grau que tiveram tumor de próstata, ou indivíduos pretos, tem que começar com 45 anos. 45 anos. Então, Já tem histórico familiar, então? 45. Ou está dentro dessa população, homens pretos, 45 anos, ou se não, a partir de 50 anos. É isso, doutor Eduardo? Quer acrescentar alguma coisa? Acho que o Dr. Giovanni já comentou tudo. E acho que uma cena que a gente vê vejo bastante hoje em dia são os pais levando os filhos levando os pais, né, pro consultório, né? Então acho que, como o Dr. João falou, a geração mais nova, eles são bem mais preocupados com a saúde. E legal que eles estendem esse cuidado com os pais, né? Com os pais, avós também. Então acho que isso eu percebo que tá diferente, assim, o pessoal tá procurando mais urologista para se cuidar, assim. Que bom, muito bom. Que bom que tem prevenção, né? E tem tratamento, né? É isso aí. Alguma mensagem final, alguma coisa de Novembro Azul aí? Acho que a gente estava comentando antes, né, de começar aqui, como é importante essa campanha. Se você pegar dados do Google, né, a principal, até hoje, né, agora está mudando um pouco com a IA, mas o principal dado de mecanismo de busca, né, na internet, se você ir naquelas pesquisas de tendência, você vê que nos últimos 10 anos, na época do Novembro Azul, a pesquisas de temas como próstata, câncer de próstata, tem uma espícula muito alta. Então, realmente conscientiza. A gente vê isso na prática, mais homens procuram a gente. É sabido, tem mesmo mais realização de ressonância de próstata, de biópsia de próstata, e se faz mais diagnóstico nessa época. Tanto que o número de cirurgias de câncer de próstata, novembro, dezembro, janeiro, é bem alto, né? Mais alto do que a média do ano, exatamente por concentrar mais nessa fase a procura pelo urologista. Muito bem. E só complementando, então, a gente até viveu uma fase na urologia que houve uma discussão se o rastreamento tinha alguma importância, né, na sobrevida do homem. Isso já faz uns quase 10 anos atrás. E eu vi basicamente duas escolas. Uma escola europeia que dizia que é importante e os americanos, que são muito pragmáticos, questão de custo e tudo mais, diziam que não mudava o desfecho, não tinha importância. Então, por um período, alguns anos lá, os Estados Unidos suspenderam o rastreamento de câncer de próstata. Acho que até hoje é um pouco difícil fazer rastreamento lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas o que eles acabaram observando é que aumentou a incidência de câncer mais graves nos Estados Unidos, justamente porque a população não estava fazendo rastreamento. E recentemente saiu um estudo no New England, né, já endossando esses dados, né, que o rastreamento ele muda o desfecho, muda a sobrevida do paciente, né. Então acho que realmente é importante procurar um urologista para tentar fazer uma detecção mais precoce da doença, né? Sem dúvida. E daí a importância do Novembro Azul, a importância do nosso videocast aqui para colaborar também com essa conscientização aí da população. Então eu quero agradecer imensamente a participação aqui de vocês, doutores, nessa conversa sobre um tema tão importante para a saúde do homem. Foi um prazer ter a atenção aqui de vocês que nos acompanharam, dos doutores aqui, esclarecendo essas dúvidas. E não deixem de acompanhar as últimas novidades e informações sobre saúde nas redes sociais do Hospital Santa Catarina Paulista. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.